Boa tarde, pessoal. Aqui no CIOSP 2023 temos a doutora Taiane Furtado. Seja bem-vinda. Ela vai palestrar para a gente. E sem muita demora aqui, estamos com você. Muito obrigado. Bom, pessoal, o meu tema de hoje, primeiro, novamente, queria agradecer vocês de estarem aqui nesse bate-papo. Vamos levar como um bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser um super prazer em responder tudo. Tá? E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a importância dos irrigadores Oraljet, os irrigadores orais, nos laminados cerâmicos. A gente costuma muito ver na implantodontia, no protocolo, na ortodontia, e muitas vezes a gente negligencia a importância desses irrigadores, dessa higienização correta na reabilitação estética com os laminados cerâmicos. Tá? Então, vamos ver alguns casos onde foram utilizados os irrigadores, onde não foram utilizados, para vocês verem a diferença e a importância desses irrigadores. Então, meu nome é Taiane Furtado, eu sou mineira, o sotaque não vai negar. Alguém de vocês é mineira? Não, então o sotaque não vai negar, que vocês vão escutar muito uai, tá? O uai não vai faltar, trem não vai faltar. Tá? Eu sou doutora mestre e especialista em implantodontia, como falei para vocês. Sou consultora científica de algumas marcas e tenho um instituto de aprendizado, um instituto de treinamento na área da implantodontia, na área da odontologia. E vai ser um prazer receber todos vocês. Tá? Vamos começar falando um pouco que alguns anos atrás, vocês são mais novas, vocês formaram agora, estão estudando. Oh, coisa boa, minha época de formatura, coisa boa. Então, a gente via muito isso no consultório, tá? Paciente chegando com dor, paciente com sensibilidade, aquele incômodo. Hoje, isso a gente não vê tanto mais na rotina clínica. Os métodos de prevenção, os métodos de higiene sociais, a parte... o SUS mesmo, vamos dizer, a parte social da odontologia vem funcionando bem. E assim, a conscientização da população também vem funcionando bem. Então, situações assim não quer dizer que a endo vai fugir do mundo, né? Não vai acabar de forma alguma, mas a gente vem vendo cada vez mais menos a procura no consultório. E cada vez mais a procura por tratamentos estéticos. Né? Os famosos laminados cerâmicos, os famosos lentes de contato, que agora, por causa do Big Brother, né, que virou vários memes, a gente está vendo muito falar mais ainda de laminados cerâmicos. Mas o laminado cerâmicos, o Big Brother, essa situação toda, vem colocando como alguns vilões, mas não, são tratamentos restauradores de muita eficiência, são tratamentos restauradores que a gente consegue excelentes resultados, mas existe um ponto que a gente tem que considerar, que é a indicação. Muitas das vezes a gente está vendo tratamento sem indicação, e isso não é o ideal. Tá? Então, são tratamentos excelentes, desde que bem indicados. Para a gente entender um pouquinho de estética, o que é estética, né? A gente precisa dividir o nosso sorriso em duas partes. Antes a gente falava assim, nossa, vou contratar o melhor laboratório, o melhor protético, vou fazer uma porcelana maravilhosa. E aí, na hora que colocava na boca, muitas das vezes a gente falava, nossa, mas tem algo estranho. Não está bonito como eu imaginava. Né? Porque a odontologia estética ela é dividida em duas zonas, tá? Que é a estética branca, que realmente é a porcelana, é o dente, e a estética vermelha. E eu ouso dizer que a estética vermelha, que é a gengiva, aquele arcabouço periodontal, é mais importante esteticamente no resultado final do que a própria porcelana. Tá? Do que a própria estética branca. Porque ali, naquela faixa de transição entre a estética branca e a estética vermelha, que está o sucesso do nosso tratamento. É aquela transição que vai determinar se o seu caso é eficiente, se o seu caso ficou bonito ou não. E é a faixa que tem maior desafio de tratamento. É onde a gente tem o maior desafio, porque muitas das pessoas, muitos profissionais negligenciam essa área. Às vezes olha o sorriso e fala, nossa, vou fazer umas porcelanas lindas aqui. E negligencia essa área, tá? E a gente não pode negligenciar. A gente precisa pensar que aquela zona de transição é o nosso calcanhar de Aquiles e o nosso pote de ouro. Tá? Alguém gosta de pério aí? Estética? Estética. Ai, que bom, estética. Então, vocês que gostam de estética, se atentem a essa área. É ali que eu falo que vai separar as crianças dos adultos. Tá? É ali que está a diferença.
Então, quando a gente vê um laminado cerâmico como esse, observem a saúde do periodonto. Observem o perfil de emergência de um dente natural. Isso é um laminado cerâmico. E é do meu marido. Tá? Então, o follow... É do Dani mesmo. E o follow-up de mais de 10 anos. Eu fiz esse caso há mais de 10 anos. E essa foto foi esse ano. Não, mentira, foi 2022. A gente já virou o ano. Foi em 2022. Então, a gente tem um follow-up com uma manutenção periodontal de acordo. A gente tem uma saúde bucal ideal. Porque toda a zona de transição, perfil de emergência, margem gengival e essa zona de transição foi respeitada. Foi respeitada, foi tratada de uma forma consciente para que a gente consiga longevidade. Muitas das pessoas me perguntam, qual que é o tempo qual que é a longevidade dos laminados cerâmicos? Depende. Na literatura a gente tem 15 anos. Na prática a gente vem vendo 2. Por quê? Qualidade de tratamento. E observar. Se vocês saírem daqui entendendo que perfil de emergência, zona de transição e margem gengival é quem determina o tratamento e a longevidade do tratamento estético de vocês, eu já estou feliz. E que o Oraljet faz a diferença, meu gente. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, a gente precisa de um perfil de emergência, sim. É o mesmo caso, é o caso do meu marido. A gente consegue ver esse periodonto todo saudável, a casca de laranja, sem inflamação gengival, sem uma gengivite. E não é o que a gente vem vendo hoje em rede social. A gente vê aquele sorriso assim com a gengiva toda inflamada, avermelhada, né? E por quê? Porque não respeitou essa zona de transição, tá? Então, vamos começar com esse caso, um caso estético. Esse caso, a paciente chama Maria, tá? E ela chegou, o que mais incomodava ela é esse tom acinzentado da cervical dos dentes, tá? E quando ela chega para conversar comigo, ela falou, tá, tem um detalhe também. Eu não gosto do meu sorriso gengival. Tanto que naquela foto, ela não está em sorriso máximo. Por quê? O paciente sorriso gengival esconde. Tá? Mas observem, mesmo não mostrando todo o sorriso gengival dela, observem que não é somente isso. Olha a margem gengival. Olha como um lateral é menor do que o outro. Um central está com a margem gengival menor do que a outra. Isso, para nós dentistas, causa uma desarmonia estética. A gente olha, a gente não vê o que está incomodando, mas está. Né? Então, o que eu falei para ela? Eu falei, vamos fazer um planejamento, vamos observar bem, vamos analisar essa estrutura gengival sua, porque a gente precisa corrigir primeiro essa margem para chegar lá na frente eu corrigir o que você quer. Corrigir essa cor desses dentes com os laminados cerâmicos. Tá? E aí eu fui para um planejamento 3D, tá? Hoje a odontologia digital está totalmente inserida na nossa rotina clínica. Não é uma odontologia do futuro, é uma odontologia do presente. Quem não acompanha a odontologia digital vai ficar para trás. Aproveitem que vocês estão formando agora, que vocês já estão com o pé na frente do digital. Vocês já entendem muito mais digital do que nós que começamos lá atrás totalmente no analógico. Então, foi feito um planejamento, corrigindo toda a margem gengival, diminuindo o sorriso gengival dessa paciente e, posteriormente, a gente corrigir a cor acinzentada, que era a grande questão que incomodava a paciente. Depois do planejamento, fomos para o mocap. Para vocês não sabem, vocês sabem o que é o mocap? Então, é aquele planejamento em boca, aquele test drive, né? E quando a gente mostra para a paciente... Pronto, fechado o tratamento, é isso que eu quero, estou feliz, estou sorridente. Muitas das vezes eles nem querem ir embora sem o mocap mais. É um caos na nossa vida, porque não pode ir com o mocap, né? Mas ela aprova, a gente realiza sonhos e isso é o mais importante. Mocap em posição, vamos para a cirurgia. Tá? A gente faz a cirurgia e nós temos várias formas, não é objetivo aqui falar de cirurgia, tá? Mas esse caso está publicado no meu Instagram, daqui uns dias... Cadê a Grazi? A Grazi não está aqui, a Ari está. Daqui uns dias a Grazi vai subir para o meu YouTube esse caso, aí vocês vão conseguir acompanhar toda a parte cirúrgica. Mas foi feita então toda a gengivoplastia, primeiramente com um bisturi elétrico, tá? Eu gosto muito de trabalhar com bisturi elétrico. E depois, gente, eu rebati o retalho para fazer a osteotomia. Tá? Não adiantava só tirar a gengiva, porque a gente precisa devolver os 3 milímetros, 2,5 a 3 milímetros de espaço biológico, para que a gente consiga uma manutenção da margem gengival no lugar que a gente quer. Então, foi rebatido todo o retalho, tá? Tirado ali de acordo com o espaço biológico na broca, na baixa rotação, na peça reta, e depois suturado. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com os fios da Microsuture, tá? Esse é um fio de polipropileno da Microsuture, e depois... de cicatrizado, 2 meses depois, a gente tem o resultado da gengivoplastia com osteotomia, sem ser flapless, com retalho aberto.
tá? E aí sim, agora nós vamos para o preparo, envio para o laboratório e a finalização do caso, tá? Aí já está no momento da cimentação, lembrando que a gente trabalha sempre com isolamento absoluto modificado. A gengiva fica um pouquinho machucada, não só da cimentação, mas também devido ao tempo com o mocap. Tá? O mocap não passa fio dental, o provisório, então o paciente acaba que dá uma inflamação gengival. E aí onde entra muito o irrigador, né? É a hora que eu falo para o paciente que você não consegue passar o fio dental. Então eu preciso que a sua higienização seja impecável. Tá? Esse é um dos primeiros momentos que eu falo, eu preciso que você higienize. E eu entro com todas as táticas de higienização que a gente pode ter. É a escovação, é o bochecho periogarde, é o oral jet, é o óleo ozonizado. Tudo que a gente puder para evitar uma inflamação gengival, a gente tem que entrar. Por quê? No momento da cimentação, o sangue, o fluido gengival, devido ao exudato, atrapalha a cimentação. Eu tenho um professor, o Marcelo Calamita, que ele fala que o isolamento, não é o isolamento que tem que ser absoluto, é o controle da umidade. E uma gengiva inflamada, controlar a umidade, é um caos. Tá? Então, a gente precisa realmente indicar tudo que a gente precisa para poder manter esse controle. E aí, o resultado final da paciente, depois de mais ou menos 3 meses de tratamento, tá? Porque a gente teve a osteoplastia, né, a osteotomia, então a gengivoplastia, a osteotomia, a gente precisava esperar. Então, esse é o resultado final dela. Agora sim, a partir do momento que a sua estética vermelha está reestabelecida e determinada, agora sim, a gente pode pensar numa boa porcelana, um excelente laboratório, para que a gente consiga uns resultados bem favoráveis como esse. Aqui a gengiva dela ainda está um pouquinho inflamada, né, porque tinha pouco tempo de cicatrização, de cimentação, quando eu fiz essa foto, mas agora a paciente já está usando oral jet de uma forma contínua. Meus pacientes não finalizam tratamento sem placa de bruxismo, placa miorrelaxante e o oral jet. Eles saem do consultório com o oral jet. Porque, senão, o meu trabalho vai ser todo perdido pela falta de cuidados pós-operatórios, pós-procedimento. Tá? Esse é um outro caso, gente, bem parecido. Esse é um caso um pouquinho mais rapidinho. É um outro caso bem parecido. Porém, a paciente amava o sorriso gengival. Amava. Ela falou, eu não quero tirar minha identidade. E por que eu trouxe esse caso para vocês? Porque a gente precisa respeitar a individualidade de cada paciente. Nós, dentistas, que gostamos de estética, que estamos trabalhando com estética, a gente foi calibrado de acordo com o visagismo. A gente foi calibrado com o que nós, dentistas, gostamos e achamos bonito. E, às vezes, o que nós gostamos não é o que o paciente gosta. E quando eu propus o tratamento para a paciente, a primeira coisa que eu falei, vamos fazer uma gengivoplastia? Vamos fazer uma osteotomia? Vamos corrigir esse sorriso gengival? Eu falei, tem botox. Ela olhou para mim, não, eu amo meu sorriso gengival. O que eu não gosto é dessa quantidade de resina que tem. Essa paciente mora no Canadá, então eu tinha o tratamento dela, eu tinha 16 dias para fazer o tratamento completo. Que ela viria para o Brasil somente para passar as festas de fim de ano. E aí eu falei com ela, não, tudo bem, você gosta do sorriso gengival, me desculpa. Né? Foi um impulso estético que normalmente a gente tem. Mas vamos pelo menos corrigir o lado esquerdo de acordo com o direito. Porque você não quer perder o seu sorriso gengival, mas um lado é mais baixo que o outro. E isso causa uma desarmonia estética. E aí ela topou, porém, eu não tinha 2 meses para poder fazer uma osteotomia, para fazer uma gengivoplastia. E aí começar o tratamento estético. Eu tinha 16 dias do início ao fim. Ela chegou no Brasil, acho que até menos, né, Ari, que a gente fez. Ela chegou no Brasil dia 6 de dezembro e ela ia embora no dia 22 de dezembro. Nem sei fazer conta. Eu acho que é 16 que dá, né? 14, sei lá, 16. Acho que é 16 mesmo. Aí eu peguei e falei para ela, não, mas nós precisamos corrigir, porque senão aí também eu vou achar que sua boca está torta. Então a gente precisa pelo menos corrigir. E aí a gente faz novamente o planejamento digital dela sem aumentar, tá? Sem aumentar sorriso, sem aumentar. Ela gostava, gente, ela gostava de tudo nela. Eu nunca vi uma pessoa com autoestima tão grande. E foi uma paciente que me ensinou muito. Porque ela falou, eu gosto do formato, eu gosto do meu sorriso gengival, eu gosto de tudo. Eu só quero mudar um pouquinho a cor e tirar essas resinas que lá no Canadá não... Ó, se vocês quiserem ir para o Canadá, todo mundo vai ficar rico. Porque diz que lá não tem dentista bom. Entendeu? E ela falou, aí ela vem para o Brasil normalmente para tratar. Então, colocamos novamente o mocap e aí vamos para a cirurgia. Tá? Então, aí é a forma que eu fiz a cirurgia dela. Um pouco diferente,
do que a gente fez a primeira cirurgia, que eu tinha tempo, a paciente daqui. Então, foi feita uma correção gengival somente do lado esquerdo, tá? Corrigindo e nivelando aquela margem gengival. E depois, para fazer a osteotomia, eu não podia abrir retalho, né? Então, eu resolvi fazer uma cirurgia flapless, com piezo elétrico, tá? Eu costumo trabalhar com piezo da CV Dentos, e ele faz um desgaste ósseo sem danificar, sem agredir tecido mole, porque eu tinha que preparar o caso no mesmo dia. Eu não tinha tempo. Então, eu tinha que fazer tudo de uma forma mais conservadora possível. Então, eu fiz a osteotomia, eu desgastei o osso por baixo da gengiva sem danificar tecido mole, que ele causa... a gente consegue fazer esse desgaste ósseo sem danificar o tecido. E aí, no mesmo dia, eu preparei o caso. Tá? E esse já é o caso finalizado. E a gente observa agora as margens gengivais equidistantes, mesma distância, na mesma altura, sem aquela desproporção estética. Tá? Então, observem lá, vocês conseguem ver, olha para vocês verem, como a gengiva dela, como o periodonto dela está saudável, mesmo tendo sido feito tudo em 16 dias. E, na verdade, eu fiz em 10. Porque depois disso... eu ainda tinha que escanear a paciente e mandar fazer a placa mio-relaxante. Então, o tratamento mesmo para finalizar as laminadas foram em 10 dias. E outra, eu estou no interior do interior de Minas. Tudo que eu tenho que fazer em São Paulo. Então, eu não posso contar só o tempo de tratamento, eu tenho que contar o tempo de transporte. Né? Então, e olha como está saudável mesmo após um procedimento cirúrgico. Porque a gente consegue manter melhor, ser mais conservador e, além de ser mais conservador, ser mais previsível. A gente consegue a previsibilidade. A odontologia tem 3 P's, né? Quais são os 3 P's? Planejamento. 3 P's. Planejamento, previsibilidade e paciência. É os 3 P's que vocês têm que ter na vida de vocês. Se vocês planejarem muito bem planejado, vocês vão ter uma previsibilidade do tratamento. Consequentemente, um sucesso muito maior. Só que tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque lidar com o paciente... não é a tarefa mais fácil do planeta. Tá? Então, esse é o resultado final dessa paciente. Tá? Foi embora para o Canadá super feliz, super sorridente. Não mudei a estética dela, não mudei a individualidade dela, não mudei a personalidade. A gente respeitou tudo que ela pediu desde o início. Tá? E agora, com a integridade e a manutenção e a margem gengival respeitada e harmônica, a gente sim pensa numa porcelana bonita, respeitando toda a anatomia, respeitando toda a textura, com muita consciência dos tratamentos. Para a gente ter sucesso nos laminados cerâmicos, eu falo que a gente tem que ter 5 pontos bem determinados. Tá? Entre eles, primeira coisa, o planejamento. Depois que você faz um bom planejamento, o mockup motivacional, que é a apresentação para o paciente, a aprovação do paciente. Depois, o preparo. É uma etapa que todo mundo tem medo, tá? Será que eu vou dar conta de fazer preparo para laminado? Eu falo que a etapa mais crítica é a cimentação e não o preparo. Porque o preparo, nós somos treinados para isso. A cimentação envolve muitos viés. A umidade, o cimento, tá? Nenhuma dessas pontas da estrela são menos importantes que a outra. Porém, tem algumas mais sensíveis que a outra. E eu, na minha opinião, a cimentação é uma das etapas mais sensíveis, que envolve mais viés de erro, que pode dar erro. Tá? E a última ponta da estrela é a oclusão. Para a gente ter a manutenção e longevidade desses tratamentos, a gente tem que pensar muito na oclusão. E isso, a oclusão, eu falo que envolve todas as etapas, principalmente no planejamento. Mas a gente fechar com uma placa mio-relaxante, a gente consegue um tratamento mais duradouro. Mas não são somente essas 5 pontas. Você pode fazer tudo perfeito. Se chegar, o paciente foi embora e não tiver uma higienização adequada, tudo que a gente fez, todos os cuidados das 5 etapas do tratamento, a gente vai por água abaixo, por descuido do paciente. Então, eu falo que os laminados cerâmicos, todos, né, os tratamentos da odontologia, eles são pacientes dependentes. Dependem deles. Eu fiz a minha parte, eu fiz tudo de perfeito, só que eles não aceitam isso. Você faz laminado nele pro resto da vida, né? Você está casado com ele pro resto da vida. E vocês têm que conscientizar o paciente disso. E aí entra o nosso
irrigador oral, o nosso fio dental eletrônico, que a gente adora falar, né? Porque faz a diferença. Então, quando vocês forem trabalhar com estética, não deixe o paciente sair do seu consultório sem um irrigador oral, ou pelo menos indicado o irrigador oral, o Oraljet, para manutenção, para evitarmos situações como essa. Olha a margem, a cervical dos laminados. Onde que foi a falha deste tratamento? É impossível a gente falar qual que foi a falha. Eu sei que esse tratamento tem 2 anos só, porque pode ter sido na cimentação, não conseguiu preencher tudo com cimento, pode ter sido um fotopolimerizador inadequado, pode ter sido o preparo, pode ter sido o próprio laminado que não veio bem adaptado e às vezes não trabalha com uma magnificação e não conseguiu ver aquela margem, como pode ter sido tudo mais a higienização. Então, o que eu quero falar para vocês? É uma corrente onde todos os pontos estão ligados e vocês têm que controlar todos os pontos para a gente evitar situações como essa, de ter que fazer retrabalhos, e é o que nós mais fazemos hoje, retrabalhos, tá? E dá muito mais trabalho do que o próprio trabalho, tá? Retrabalho é muito mais trabalhoso. E a gente precisa evitar isso, porque a gente trabalha com a expectativa do paciente. O paciente, quando faz um tratamento restaurador, um tratamento com laminados, um tratamento estético, envolve uma expectativa muito grande. E aí, 2 anos de expectativa e dinheiro, né? Não é barato. E aí, 2 anos depois, o paciente volta com todas as margens infiltradas, com uma retração gengival. Ah, por que a retração gengival? Gente, é impossível a gente falar qual etapa que foi errada. Mas a gente tem que cercar todas, inclusive a etapa que depende do paciente, que é a higienização, a gente tem que estar bem orientado. Tá? Então, olha a situação. Pode ter sido na cimentação, pode ter sido na higienização, pode ter sido várias coisas. É impossível a gente ver, mas a gente precisa. Olha a diferença daquele tratamento que eu mostrei para vocês, que é o do meu marido, a longevidade. Aquele tem 8 anos, quase 10, né? Agora vai dar quase 10, mas quando eu tirei a foto tinha 8,5, mais ou menos. 8 anos de tratamento. E olhem a saúde do periodonto e olha a situação de agora. Você já viu um periodonto mais espesso, um fenótipo mais espesso? Por quê? O tecido periodontal, ele cria um processo inflamatório contra a agressão a ele. Então, primeiro ele retrai, depois ele incha. Por quê? Ou a higienização está inadequada, ou teve um sobrecontorno, um perfil de emergência não adequado, ou teve excesso de cimento que não foi retirado no momento da cimentação. Viés que a gente não consegue controlar, tá? Então, a gente evitar situações como essa. E, além disso, o Oraljet, além dos laminados, ele é utilizado para prevenção em todas as áreas da odontologia. Na orto, no implante. Meus pacientes de protocolo também não saem sem o Oraljet, porque, principalmente, paciente de protocolo. Quando o paciente não perdeu os dentes por periodontite, perdeu os dentes por mau uso, mau cuidado do dente durante a vida toda, ele não escovou o dente a vida toda. Você acha que ele vai passar um passa-fio embaixo do protocolo 4 vezes por dia? Não vai. Então, a gente precisa de fazer a higienização adequada de uma forma simples para o paciente. E aí, todos os pacientes de protocolo também saem. Além disso, a orto, paciente de tratamento ortodôntico, é a mesma coisa. Vocês já usaram aparelho? É muito chato higienizar, com o Oraljet ajuda muito. Tá? Para finalizar, eu sempre gosto de deixar uma frase, e hoje eu vou deixar essa frase para vocês, tá? Que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E a odontologia é isso. A odontologia que eu vivia 12 anos atrás já mudou. Eu falo que o mundo não gira, né? O mundo capota. A odontologia, então, ladeira abaixo. Por quê? Porque acontece muita coisa e muito rápido. Né? Então, assim, o que eu aprendi há 12 anos atrás está tudo diferente. E vocês precisam entender isso. O que vocês aprenderam hoje, amanhã às vezes vocês vão ter que desaprender. E amanhã vai ter que reaprender. E é um ciclo constante e ainda bem que é assim que acontece toda a evolução. Muito obrigado. Aqui estão meus contatos, meu Instagram, meu YouTube que está desativado, mas eu vou ativar ele em breve com vários vídeos. Está desativado, porque eu estou organizando os vídeos. Eu vou ativar ele em breve com vários vídeos de procedimento, vários vídeos de cirurgia, de laminados. E eu aviso vocês nas redes sociais assim que tiver tudo pronto. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. Pessoal, depois da melhor parte, que é a palestra, né?
Agora nós vamos nos divertir um pouquinho aqui. Olha só, os nossos parceiros, a doutora Taina, ela não recebe um centavo, né? Para vir aqui fazer uma palestra para a gente. E é um prestígio nosso também, né? Não só isso, o dentista é concorrente de dentista, né? E ela está aqui passando para vocês conhecimento que vocês podem usar depois para os seus próprios, né, consultórios. Mas além disso, o universo é muito interessante. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Na realidade, quem ensina aprende mais do que a pessoa que está sendo ensinada. Então, nós somos multiplicadores, o universo é muito grande, o sol brilha para todo mundo, né? Então você não pode se preocupar com a concorrência. Se alguma pessoa, algum dentista da esquina precisar da sua ajuda, não estiver indo bem, você ajuda a crescer, porque você ajudando as pessoas a crescerem, você cresce junto com elas e você aumenta, né? Na verdade, Omar, eu nem acredito que o dentista seja concorrente. Isso foi infiltrado na cabeça do dentista. Elas que vão formando agora, o dentista, nós somos todos colegas de profissão. E se todos tiverem um objetivo comum, que é a melhora da saúde bucal da população, uma conscientização e tratamento, todo mundo está indo para o mesmo lado, a ideia é todo mundo crescer junto. Porque é o que o Omar falou, o sol nasce para todo mundo e quanto mais forças, o sol brilha mais. E isso é o mais importante, com certeza. Exatamente. Então, assim, a gente fala de concorrente, né? Porque, na realidade, é o sentimento de o nosso território está sendo invadido, né? Mas, na realidade, nós temos que saber que o maior desafio nosso é a nossa capacidade de cuidar do nosso paciente com amor, com carinho, porque aquilo lá se multiplica, né, doutora Tayane? Então, tá bom. Olha, então, em gratidão à sua presença aqui, a gente tem um presentinho para você. Na verdade, são 2 presentes. Ó, é uma escova Sonic Jet personalizada. Você já tem uma, né? Já tem 2. Um para cada um. Não só isso, também está recebendo aí um kit da Odomed, que é da KG. É um gel pós-operatório. Ele tem a ação antibiótica, né, a base de oxigênio, e ela pode ter uso prolongado, diferente da clorexidina. Tá bom? E também temos um sorteio. Nós temos um sorteio aqui para a turma aqui. São quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 20% de chance de ganhar. 20%. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Nós vamos sortear um irrigador da Oraljet, licença. Ele vem personalizado com o logo da Oraljet e da Odomed, tá? E vamos lá, eu vou precisar de um parceiro. Não, eu vou precisar de um parceiro, eu vou precisar de um como é que fala? De um voluntário. Eu vou precisar de um voluntário. Não, mas tem que ser da plateia aqui, ó. Uma de vocês 5, voluntário. Qual o seu nome? Raquel. O nome da minha filha é Raquel. Raquel, vamos lá. Você é estudante de odontologia? Sim, nono semestre. Nono semestre, né? Quase lá, né? Voluntário não ganha. Ah, não acredito! Qual a definição de voluntário para você? Uma pessoa que se propõe a ir fazer algo pela própria vontade. Então assim, né? Ela se dispôs a ser voluntária, né? Se expõe, né? E muitas vezes um dos nossos maiores bens é o nosso tempo, né? E a pessoa que é voluntária, ela ajuda, ela dá o que tem de seu bem maior, que é o seu tempo, né? Como a doutora Taina, que está doando o seu tempo para vocês aqui e para o nosso pessoal que vai assistir. E sem pensar em receber nada, né? Até mesmo eu dei uma má notícia para ela, né? Mas na realidade é assim, ó, em prestígio e também em nome de todos os voluntários que doam de si sem pensar em si, você é a nossa ganhadora. Fico muito feliz, muito obrigada. Então tá bom, obrigado, viu, gente?